Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje com o coração mais cansado do que o seu corpo. Talvez você tenha dormido poucas horas, porque os pensamentos não deixaram a sua mente descansar. Talvez ontem à noite você tenha olhado para o teto do quarto e perguntado em silêncio: meu Deus, até quando? Talvez exista uma situação na sua família que parece não mudar. Talvez exista um exame médico esperando o resultado. Talvez exista uma conta que vence hoje e você ainda não sabe de onde virá o dinheiro. Talvez você esteja tentando ser forte diante de todos, mas por dentro sente que suas forças estão chegando ao limite. Talvez você sorria no trabalho para que ninguém perceba o peso que carrega. Talvez você prepare o café da manhã para sua casa enquanto o coração está cheio de preocupações. Talvez você seja um pai tentando esconder dos filhos as dificuldades financeiras. Talvez você seja uma mãe que reza todas as noites por um filho que se afastou de Deus. Talvez você seja um avô ou uma avó que sente saudade daqueles que moram longe. Talvez você esteja vivendo um luto que ninguém mais percebe, porque o tempo passou para os outros, mas a saudade continua viva dentro de você. Talvez exista uma ferida que ninguém conhece. Talvez exista uma oração que você faz há tanto tempo que já começou a pensar que Deus se esqueceu de ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece, Deus não te esqueceu. O Senhor conhece o nome da sua dor. Ele conhece as lágrimas que ninguém enxergou. Ele ouviu aquela oração feita baixinho quando você já não tinha mais palavras. Antes mesmo de você abrir este vídeo, Deus já sabia que hoje você precisava escutar esta mensagem, porque o Senhor nunca chega atrasado. Ele chega exatamente no momento em que o coração precisa ser sustentado. E talvez o maior milagre que Deus queira fazer nesta manhã não seja mudar imediatamente todas as circunstâncias. Talvez o primeiro milagre seja devolver esperança ao seu coração. Se você acredita que Deus continua caminhando ao seu lado, escreva nos comentários como uma oração: Jesus, eu confio em Ti. Escreva com fé. Faça dessa pequena frase a sua entrega nesta manhã. Eu vou rezar por você agora com toda a confiança no Senhor. Nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado porque me permites viver mais um dia. Obrigado porque mesmo sem perceber, a Tua mão me sustentou durante toda a noite. Eu Te entrego este novo dia que começa, entrego as tarefas que me esperam, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as conversas que terei, entrego as decisões que preciso tomar, entrego os caminhos que vou percorrer, entrego também aquilo que ninguém vê, entrego o medo escondido, entrego o cansaço acumulado, entrego a ansiedade que aperta o peito. Entrego as preocupações que roubam o meu sono. Entrego aquilo que eu mostro aos outros e aquilo que escondo dentro de mim. Entrego aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo consigo compreender. Entrego aquilo que eu falo e aquilo que engulo em silêncio. Entrego aquilo que enfrento todos os dias e aquilo que continuo evitando porque ainda dói demais. Recebe, Senhor, tudo o que existe dentro do meu coração. Nada está escondido dos Teus olhos. Nada é pequeno demais para o Teu amor. Nada é impossível para o Teu poder. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26, nos apresenta uma palavra profundamente consoladora. Enquanto Jesus caminhava, um chefe aproximou-se dele, ajoelhou-se e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. No caminho, uma mulher que sofria havia 12 anos tocou com fé a barra do manto de Jesus, dizendo consigo mesma:
se eu apenas tocar em seu manto, ficarei curada. E Jesus voltou-se para ela e disse: coragem, minha filha, a tua fé te salvou. Hoje, nesta manhã, o Senhor continua repetindo essas mesmas palavras para cada um de nós. Coragem, minha filha, meu filho, a tua fé nunca passa despercebida. Você percebe a beleza deste evangelho? Jesus está caminhando entre tantas pessoas, mas ele não passa apressado por quem sofre. Há um pai desesperado pela vida da filha. Há uma mulher que carrega uma dor há 12 anos. São histórias diferentes. São sofrimentos diferentes, mas existe algo que une essas duas pessoas. Elas não desistiram de procurar Jesus. Talvez seja exatamente isso que o Senhor queira falar ao seu coração nesta manhã. Quantas vezes você também já sentiu que estava esperando há tempo demais? Quantas vezes você rezou pela mesma situação? Quantas vezes você pediu pela cura de alguém? Quantas vezes você pediu pela conversão de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa? Quantas vezes você pediu por uma porta de trabalho? Quantas vezes você pediu paz dentro da própria casa? E mesmo sem enxergar a resposta, você continuou caminhando. Talvez hoje você esteja pensando que sua fé ficou pequena, mas Jesus não mede a fé pelo tamanho das palavras. Ele olha para a confiança do coração. Aquela mulher não fez um grande discurso, ela apenas acreditou. Ela pensou em silêncio: se eu apenas tocar no manto de Jesus, e isso bastou. O chefe da sinagoga também não sabia como Deus faria o milagre. Ele apenas acreditou que Jesus poderia entrar em sua dor. É isso que muda tudo. Não precisamos entender todos os caminhos de Deus. Precisamos permitir que Jesus entre naquilo que parece impossível. Senhor, nesta manhã, eu também quero tocar o teu manto pela fé. Talvez eu não consiga tocar fisicamente em ti, mas posso abrir o meu coração, posso entregar aquilo que pesa, posso colocar diante de ti o que ninguém consegue resolver. Cura, Senhor, aquilo que continua doendo. Visita as lembranças que ainda machucam. Toca os lugares da minha alma que ficaram feridos pelas decepções. Toca as palavras duras que ouvi. Toca as injustiças que vivi. Toca os fracassos que ainda me fazem acreditar que não sou capaz. Ensina-me a confiar quando tudo parece parado. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar mesmo quando ainda não vejo o milagre, porque a tua presença já é o começo da transformação. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias. Existem pais que saíram cedo para trabalhar, carregando nas costas o peso de sustentar a casa. Pais que escondem as preocupações para que os filhos não tenham medo. Pais que fazem contas no ônibus, no carro ou durante o intervalo do trabalho, tentando descobrir como pagar os boletos deste mês. Fortalece esses homens, Senhor. Dá-lhes coragem quando pensarem em desistir. Existem mães que acordaram antes de todos, prepararam o café, organizaram a casa, cuidaram dos filhos, e enquanto faziam tudo isso, carregavam uma preocupação que ninguém percebeu. Algumas choram escondidas no banheiro para que a família não veja suas lágrimas. Outras rezam baixinho enquanto lavam a louça ou arrumam a mochila das crianças. Abraça essas mães, Senhor. Faz com que sintam o teu carinho no meio da rotina. Existem casais que quase já não conversam. Moram na mesma casa, mas vivem em silêncio. As palavras ficaram duras. O perdão parece distante. O amor foi coberto pelo cansaço das responsabilidades. Entra nesses lares, Jesus. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe acusação, planta compreensão. Onde existe frieza, reacende a ternura. Onde existe distância, aproxima novamente os corações. Existem filhos que se sentem incompreendidos. Existem filhos que carregam ansiedade, medo e solidão. Existem filhos que perderam o desejo de sonhar. E existem pais que não sabem mais como ajudá-los. Senhor, passa pela porta de cada casa. Senta-te à mesa de cada família. Permanece nas salas onde quase ninguém conversa.
Permanece nos quartos onde alguém chora em silêncio. Permanece nas cozinhas simples, onde tantas vezes falta dinheiro, mas nunca faltou uma oração sincera. Pensa, Senhor, naquela pessoa que saiu de casa ainda escuro para pegar 2 ônibus até o trabalho. Pensa naquela mãe que espera uma ligação do filho que está longe. Pensa naquele aposentado que conta as moedas antes de entrar na farmácia para comprar os remédios. Pensa naquela pessoa que mora sozinha e sente um silêncio pesado dentro de casa. Pensa naquele coração que hoje sorri por educação, mas por dentro está cansado de lutar. Vai ao encontro de cada um deles, Senhor. Assim como foste ao encontro daquela mulher que sofria havia tantos anos. Assim como entraste na casa daquele pai desesperado, hoje também entra na nossa história. Hoje também visita a nossa casa. Hoje também renova a nossa esperança. Porque Tu continuas sendo o mesmo Deus que vê, que escuta, que toca e que transforma a vida daqueles que colocam em Ti toda a sua confiança. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os nossos filhos e os nossos jovens. Tu conheces cada nome, conheces cada história, conheces cada batalha que eles enfrentam em silêncio. Existem jovens que perderam a alegria de viver. Existem adolescentes que sorriem nas redes sociais, mas choram quando estão sozinhos. Existem filhos que se afastaram da família. Existem filhos que se afastaram da igreja. Existem filhos que já não rezam como antes. Existem pais e mães que todas as noites olham para a cama vazia de um filho que foi morar longe, buscando uma oportunidade de trabalho. Outros sofrem porque o filho está preso aos vícios. Outros carregam a dor de ver um filho dominado pela tristeza, pela ansiedade ou pela depressão. Senhor Jesus, vai ao encontro de cada um deles. Mesmo quando ninguém consegue alcançá-los, Tu podes. Mesmo quando eles fecham o coração para todos, Tu sabes entrar com delicadeza. Fala ao coração dos nossos filhos, protege-os das más companhias, livra-os da violência, livra-os das drogas, livra-os do desespero, livra-os de toda mentira que tenta fazer nos acreditar que não tem valor, que eles descubram que são profundamente amados por Ti, que nunca lhes falte uma mão amiga, uma palavra de esperança e a Tua luz para orientar os seus passos. E agora, Senhor, eu quero rezar pelos enfermos. Pensa naquele homem que acordou hoje em um leito de hospital. Pensa naquela mulher que começou esta manhã sentindo dores que ninguém consegue ver. Pensa na pessoa que aguarda o resultado de um exame. Pensa em quem está fazendo quimioterapia. Pensa em quem faz hemodiálise. Pensa em quem luta para respirar. Pensa em quem perdeu os movimentos do próprio corpo e depende da ajuda dos outros para realizar as tarefas mais simples. Senhor, visita esses irmãos. Passa pelos corredores dos hospitais. Entra nas UTIs. Entra nas casas onde existe um quarto transformado em lugar de cuidados. Estende Tua mão sobre cada enfermo. Dá força quando o corpo estiver fraco. Dá paz quando o medo tentar dominar. Dá esperança quando o tratamento parecer longo demais. Mas eu também quero rezar por aqueles que cuidam dos doentes. Pelas filhas que interromperam a própria rotina para cuidar da mãe idosa. Pelos filhos que acompanham o pai às consultas, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado da pessoa amada mesmo nos dias mais difíceis, pelos médicos, enfermeiros, técnicos, cuidadores e todos aqueles que dedicam sua vida a aliviar o sofrimento humano. Abençoa essas mãos, Senhor. Renova suas forças. Quando o cansaço chegar, sustenta-os. Quando o desânimo aparecer, recorda-lhes que cada gesto de cuidado é também um gesto de amor que chega até Ti. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti aqueles que vivem preocupados com o sustento da família. Tu conheces a realidade de tantas casas. Conheces quem acorda cedo procurando uma oportunidade de trabalho. Conheces quem foi dispensado e ainda não conseguiu uma nova porta. Conheces quem trabalha muito e mesmo assim o dinheiro parece nunca ser suficiente. Senhor, olha por aqueles que fazem contas antes de dormir.
Olha por aqueles que estão preocupados com os boletos que vencem esta semana. Olha por aqueles que não sabem como pagar o aluguel. Olha por aqueles que precisam comprar remédios. Olha por aqueles que desejam apenas colocar o pão de cada dia sobre a mesa da família. Abre caminhos onde os olhos humanos não conseguem enxergar. Concede sabedoria para administrar os recursos. Livra-nos do desespero. Livra-nos da falta de esperança. Ensina-nos a confiar na Tua providência, sem deixar de fazer a nossa parte com honestidade e dedicação. Que nunca falte trabalho digno, que nunca falte alimento, que nunca falte solidariedade entre nós. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Tu mesmo nos ensinaste, o nosso coração encontra descanso, porque o Evangelho de hoje nos recorda que a fé sincera nunca é ignorada por Ti. Assim como olhaste para aquela mulher e lhe disseste: coragem, minha filha, hoje também olhas para cada um de nós. E a Tua palavra continua viva. Ela entra em nossas casas. Ela fortalece quem está cansado. Ela levanta quem perdeu as forças. Ela reacende a esperança de quem pensava que tudo estava perdido. Por isso, seguimos este dia confiando não apenas no que os nossos olhos conseguem ver, mas na certeza de que Tu já estás agindo, mesmo quando ainda não percebemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, que ela alcance a sua casa, alcance a sua família, alcance cada quarto, cada parede, cada porta, cada janela, cada pessoa que mora com você. Que o Senhor envie os seus anjos para guardar a sua saída e a sua volta. Que Ele proteja o seu trabalho, que proteja o caminho dos seus filhos, que proteja aqueles que você ama. Que a paz de Cristo permaneça onde hoje existe inquietação. Que a luz do Senhor entre onde ainda existe escuridão. Que a esperança floresça onde o desânimo tentou criar raízes. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia somente pedindo. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo café simples colocado sobre a mesa. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela água que mata a sede. Obrigado pelas roupas que me aquecem. Obrigado pelo abraço que recebi. Obrigado pela mensagem de alguém que lembrou de mim. Obrigado pelo vizinho que me cumprimentou. Obrigado pelo ônibus que chegou. Obrigado pelo trabalho que tenho ou pela esperança de um novo começo. Obrigado pelas pequenas oportunidades que muitas vezes passam despercebidas. Obrigado pelos filhos. Obrigado pelos pais. Obrigado pelos avós que tanto nos ensinaram. Obrigado pelos amigos sinceros. Obrigado pelas pessoas que colocaste em meu caminho para me ajudar a continuar. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, a Tua presença nunca me abandonou. Quando eu achei que caminhava sozinho, Tu estavas ao meu lado. Quando chorei em silêncio, Tu recolheste cada lágrima. Quando perdi as forças, Tu me sustentaste sem que eu percebesse. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas, recebe meus medos, recebe minhas incertezas, recebe minhas limitações, recebe minhas preocupações, recebe também os meus sonhos, recebe os projetos que ainda não saíram do papel, recebe aquilo que ainda espero viver. Eu Te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é, porque diante de Ti eu não preciso fingir, não preciso parecer forte,
Não preciso esconder as minhas lágrimas. Posso apenas ser teu filho. Posso apenas descansar no teu amor. E hoje, de modo especial, queremos nos colocar sob a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus, que nos purifica, nos fortalece e nos guarda em todos os caminhos. Preciosíssimo sangue de Jesus, derramado por amor à humanidade, lava o nosso coração de todo medo, purifica os nossos pensamentos, fortalece a nossa fé, protege as nossas famílias, guarda os nossos lares de todo mal. Concede-nos a graça de caminhar sempre na presença do Senhor. Preciosíssimo sangue de Jesus, nós confiamos em vós. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Respire mais uma vez. Imagine Jesus caminhando até você. Ele não está com pressa. Ele se aproxima com serenidade. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece tudo aquilo que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Jesus olha nos seus olhos. Não existe condenação nesse olhar. Existe amor, existe misericórdia, existe acolhimento. Então Ele estende a mão para você. A mesma mão que foi tocada pela mulher do Evangelho. A mesma mão que devolveu esperança ao pai que sofria por sua filha. E Jesus diz suavemente ao seu coração: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o peso que você carrega. Eu estou caminhando com você. Não tenha medo, continue confiando. Eu não abandonei a sua história. Permaneça nesse encontro por um instante. Fique nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa usar palavras bonitas. Se você quiser apenas dizer Jesus, fica comigo, isso basta. Se quiser chorar, chore. Se quiser agradecer, agradeça. Se quiser permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende o silêncio. Ele conhece até as orações que nunca chegaram aos nossos lábios. E antes de terminarmos esta oração, proclame com fé dentro do seu coração: Jesus está comigo. Jesus cuida de mim. Jesus jamais me abandona. Leve essa certeza para o seu dia. Quando surgir uma preocupação, lembre-se da mulher que apenas tocou o manto de Jesus. Quando parecer que alguma situação chegou ao fim, lembre-se do pai que acreditou quando tudo parecia perdido. O Evangelho de hoje nos ensina que a fé abre espaço para a ação de Deus. Nem sempre veremos tudo mudar no mesmo instante, mas nunca sairemos da presença de Jesus da mesma maneira que chegamos. Que esta seja a verdade que acompanhe cada passo do seu dia. Quem caminha com Cristo nunca caminha sozinho. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque essa declaração fortalece o coração e pode inspirar outras pessoas a também confiarem no Senhor. E se enquanto rezávamos alguém veio ao seu pensamento, envie esta oração para essa pessoa. Talvez seja exatamente a palavra de esperança que ela precisava receber nesta manhã. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se: quem toca Jesus com fé nunca volta para casa sem esperança. Evangelizar é preciso,